vocês. Vamos lá então comentar um pouquinho sobre os balanços de hoje. Vou mostrar também o gráfico da Itaúsa para vocês, né? Não temos muita novidade em dividendos, mas temos pelo gráfico também. Vamos lá, Karina. É isso aí, não temos novidades em dividendos, mas pelo menos o presidente da empresa falou sobre o assunto hoje, deu alguma perspectiva, embora não tenha dado exatamente um prognóstico claro, preciso, de quando que vai ter um aumento aí do pagamento em dividendos pela Itaúsa. O que aconteceu foi o seguinte, saiu o balanço ontem à noite, foi divulgado que a Itaúsa teve lucro líquido recorrente de 3 bilhões de reais no segundo trimestre, uma alta de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior. E aí hoje, portanto, teve uma apresentação do presidente da empresa, o Alfredo Setúbal, para investidores. Vamos lembrar, a gente está falando da Itaúsa, que é uma holding que controla o Itaú Unibanco, por exemplo, entre outras companhias. E aí como é que foi? O Alfredo Setúbal foi questionado diversas vezes ao longo dessa conferência justamente sobre quando a Itaúsa pode elevar os pagamentos para os acionistas, ou seja, elevar o pagamento de dividendos. E aí ele disse o seguinte, que a Itaúsa atravessa, nesse momento, um vale em que está aguardando a execução dos planos de crescimento das empresas investidas antes de poder, aí sim, elevar, portanto, esses retornos em dividendos. Ele falou o seguinte, abre aspas, no médio prazo, daqui 2, 3, 4 anos, vamos ver essas empresas que atravessam fase de crescimento diminuindo o investimento e reduzindo a dívida. E isso sim vai se refletir no aumento de dividendos, não tenho dúvida. É o que disse, portanto, sem fazer nenhuma projeção precisa, mas já deu uma sinalização falando aí em médio prazo, chegou a mencionar que daqui a 2, 3 ou 4 anos as empresas investidas vão passar a dar sinais, então, de redução do endividamento, e aí sim, isso vai se reverter em pagamentos de dividendos pela Itaúsa aos acionistas. Segundo o Setúbal, o nível histórico de pagamento de dividendos da empresa é da ordem de 40% a 50% do resultado. Como é que está agora? Atualmente a empresa tem pago o mínimo do estatuto, que é de 25%. Ângela, como é que ficam as projeções para a própria ação da empresa quando a gente tem um prognóstico como esse não tão claro sobre pagamento de dividendo? O que muda, inclusive, na análise gráfica, porque isso impacta diretamente, né? Sim, Karina, então, como tu falaste, né, que a Itaúsa pode pagar dividendos só daqui, né, 3 ou 4 anos, então a gente não tem essa perspectiva ainda, mas a Itaúsa sempre ela teve aquela fama de ser uma boa pagadora, né, uma distribuidora de dividendos, né, ou proventos também, né, que daí a gente inclui JCP junto, que é juros sobre capital próprio, né, mas então o prognóstico é que ela só paga aquele mínimo estabelecido, como a recém tu comentaste, que é o 25% do lucro líquido. Então isso pode também se dar, né, por dois motivos principais. Só que eu acho que primeiro eu vou lembrar aqui, né, vocês também da estratégia que a Itaúsa tem, que é distribuir pelo menos os proventos recebidos do Itaú, né, enquanto os dividendos pagos pelas outras empresas investidas, né, que tu recém comentaste também, Karina, né, são destinados para custear, né, todo o processo dessa holding. Então, a Itaúsa ainda está sendo penalizada pelo corte de dividendos que foram impostos pelos bancos, né? Lá em 2020, ainda durante a pandemia, né? Onde houve aquela restrição para os grandes bancos. Então, eles só poderiam pagar o mínimo possível que estava lá no estatuto, que era 25% do lucro líquido. Então, o que aconteceu? O Itaú, que responde então por 88% do portfólio do Itaúsa, decidiu manter esse payout, né, de 25%, que é a distribuição dos dividendos, né, o payout, por conta, né, dos investimentos que eles querem fazer para ampliar a carteira de crédito. E eu acho que agora, nessa alta de juros, faz total sentido não distribuir isso para os acionistas, né, em forma de dividendos e, né, ampliar a carteira de crédito emprestando esse dinheiro a juros muito altos, né? Então, o que acontece é que pode vir daqui a algum tempo, né, 2 ou 3 anos, então vai vir um retorno muito maior, compensando, né, inclusive esse não pagamento, né, ou esse pagamento bem menor durante esse tempo. Só que tem aquela outra parte ainda, né, aquele motivo 2, que a Itaúsa ela está em uma fase de estruturação de novos projetos. Então, né, como ela é uma holding, ela tem vários negócios, né, embaixo do guarda-chuva dela. Então, agora ela está investindo mais pesado nesses projetos para também colher esses frutos futuramente e distribuir
como forma de dividendos. Então, dentre esses projetos da holding estão os investimentos pesados, assim, que eles anunciaram nos últimos tempos, que é na Alpargatas e na Dexco, que também são duas empresas listadas na B3. Então, essa última, né, ela é uma empresa que é produtora de painéis de madeira e ela é líder no mercado brasileiro em louças, né, e metais sanitários. Então, outro prognóstico também, né, que a gente tem desse grande portfólio da Itaúsa e que faz pouco tempo, né, há poucos dias, ela fez uma aquisição de 10,33% da CCR, aquela empresa de concessão de rodovias e aeroportos, que também é listada na B3. Então, sim, Karina, né, por N motivos, né, pelo Itaú não está pagando esses dividendos, né, para a Itaúsa, né, não está distribuindo e está ampliando a carteira de crédito, e outro para essas empresas também, né, a Itaúsa está investindo mais ainda nelas. Mas o prognóstico é que sim, Karina, daqui, né, 2 ou 3 anos, comece a colher os frutos desses investimentos e sim, né, volte a pagar os dividendos robustos que ela é acostumada a pagar. É isso aí. Hoje em dia, bastante movimentado para a Itaúsa, teve repercussão do balanço, teve essa apresentação do presidente da empresa para os investidores, ou seja, assunto não faltou, mas a ação se movimentou pouquinho. A alta hoje foi de 0,42% ao final do pregão. Será que isso pode significar que não foi exatamente nenhuma surpresa para o mercado, tudo que saiu de Itaúsa hoje? Eu acho que não, Karina, eu acho que não foi também tanta surpresa, só que se a gente olhar, né, pelo momento da ação, por mais que ela não vá pagar dividendos, né, daqui para frente, não quer dizer que ela não se valorize, né, não quer dizer que aquele preço dela não aumente. Então, eu vou mostrar para vocês o gráfico para ver o ponto interessante que tá, por isso que até eu trouxe ele hoje aqui, para a gente comentar um pouquinho. Se a gente pegar ele no gráfico, né, do tempo maior, que eu sempre comento com vocês aqui, que é o gráfico semanal, o que a gente tem, né? Semana passada fechou acima da média de 55 e essa semana perdura. Então, gente, né, a Itaúsa tá agora com o caminho livre para ir em direção novamente àqueles R$ 11 lá, né? 10,90 alguma coisa, R$ 11. Então, o prognóstico, né, de valorização da ação, ela está bem melhor, né, do que o pagamento de dividendos, né? Mas por outro lado, a gente está vendo a empresa investindo em novos projetos. Então, possivelmente, né, a gente vai colher esses frutos, né, vai ver esses frutos da Itaúsa, mas mais para o longo prazo. O pessoal está comentando aqui sobre Itaúsa, o Marcelo Deque está lembrando que a CCR também foi um dos novos investimentos da Itaúsa, você estava comentando, né, sobre as empresas. O Tiago Lima diz o seguinte: eu até entendo os novos projetos, mas tem investimentos ruins como Alpargatas e CCR que não cresce lucro há anos. E ainda falando sobre Itaúsa, o Gil Costa pergunta para você se quem quer investir em dividendos agora, a Itaúsa não é uma boa ideia. E aí eu jogo a pergunta para você acrescentando o seguinte: quando a gente tem uma estratégia de investir buscando dividendos, né, recebimento de dividendos, qual que é o horizonte que a pessoa precisa olhar? Porque, ao que tudo indica, então Itaúsa não deve ter pagamentos robustos de dividendos, mas no curto prazo, a médio prazo, tudo indica então que isso deve aumentar. Então, agora, é um bom ponto de entrada ou é melhor esperar ir para outras empresas? O Gil Costa até cita aqui as elétricas, por exemplo. Então, como escolher quando a gente tem uma estratégia voltada para dividendos? Então, o que a gente tem que olhar, né, Karina? Primeiro, a gente olha se aquela empresa, além de aquele potencial de pagamento de dividendos, ela tem aquele potencial de crescimento, que acho que é o caso da Intelbras, que a gente sempre comenta aqui, né? O caso da Hypera também, que elas estão, né, começando a pagar dividendos, mas elas ainda têm aquele crescimento robusto, né, vindo pela frente, aquele alto crescimento, né, perspectivas de alto crescimento, né, porque a gente não pode afirmar. Então, é assim, se a gente quiser focar, né, mesmo na geração de dividendos, né, no recebimento desses proventos, porque eles são isentos de IR, então eu acho que, por enquanto, a Itaúsa, né, por agora, né, para os próximos tempos, ela não seria esse investimento que eu vou pegar esses dois fatores, né, que é a distribuição e a valorização. Então, sim, tem papéis melhores. Só que, como o pessoal está comentando aqui, né, das elétricas, a gente tem que cuidar, porque não são elétricas boas pagadoras de dividendos. Algumas, como é o caso da Eneva, ela está nesse mesmo patamar da Intelbras. Ela ainda não paga dividendos, mas ela tem projetos muito robustos vindo pela frente.
então também ela vai ser uma pagadora de dividendos lá para frente, né? A gente não pode generalizar, né? Só porque é uma empresa de elétricas. Mas se a gente focar nos dividendos, se a gente conseguir pegar valorização em mais os dividendos, é o caminho ideal, né? Se não, né, eu acho que pegando só os dividendos também é bom, porque se a gente vai reinvestindo, então com aquele mesmo, né, por exemplo, sei lá, eu tenho 10 mil reais, eu vou reinvestindo nessa mesma ação, quando ela distribui dividendos, eu vou ter muito mais ações para receber esse provento, né? E esse provento é isento de IR. Então, né, ele cai lá na minha conta, eu transfiro para a corretora de novo, né, e refaço essa aplicação. Né, que no curto prazo a gente pode pensar assim, né, nada me adianta receber, sei lá, 100 reais de dividendos. Não é diferença, né, mas daqui 10, 15, 20 anos, com certeza vai fazer diferença na carteira dos investidores. Ou seja, a estratégia de reinvestir quando esse dinheiro pinga na conta, né? Esse que é o segredo. Esse é o segredo e sempre reinvestir, né? Agora, se tu já tá lá naquela fase de aposentadoria, né? Depois dos 60, 70 anos, aí tem que gastar, né, gente? Não dá para reinvestir tudo, né? Tem que aproveitar também. Mas até lá é importante reinvestir, para a gente fazer esse colchão, né? Que a gente vai ter para depois ter essa liberdade financeira lá na longevidade, né? Reinvestir agora para colocar o lucro no bolso lá na frente. Essa que é a estratégia, então.